Entretanto, saber o que fazer nos dá muito controle, e garante uma melhora contínua. O quarto passo de Débora: comprometer-se a ser diferente. A última atividade em que Débora se engaja para evitar repetir um erro usa as informações e a compreensão relativa ao que evitar e ao que fazer, informações e compreensão obtidas através dos procedimentos operacionais prévios. Equipada com suas novas descobertas, ela se aventura no futuro para testar sua decisão de ser diferente. Usando como referências o próprio incidente infeliz, o que aprendeu sobre as relações de causa e efeito subjacentes ao seu erro e sobre as relações de causa e efeito subjacentes a um modo alternativo e melhor de reagir naquela situação, Débora imagina a mesma situação no futuro. Enquanto faz isso, ela avalia o que acontecerá se cometer novamente o mesmo erro, e o que acontecerá se usar o comportamento alternativo. Para fazer esse futuro o mais realista possível, e portanto tão mobilizador quanto possível, Débora inclui tudo o que estaria vendo, ouvindo e sentindo. Além disso, essa avaliação é feita em relação ao critério da estupidez. E, por ser a sua equivalência de critério para a estupidez repetir erros, esse critério se toma uma agressão à autoestima de Débora, sendo, portanto, mobilizador. Assim, imaginar a não utilização do comportamento alternativo e correr o risco de cometer o mesmo erro no futuro lhe é repulsivo, e esse sentimento se manifesta em seu comportamento sob a forma de uma determinação em empregar o comportamento alternativo de modo consistente. Não repetir erros. Testar. PAP, erro e a sua relação. F, A, V, C. P de causa e efeito. Comportamento alternativo. Estupidez, repetir erros. Usar comportamento alternativo, evitar erro. F, como será o futuro. Muitos de nós vasculhamos as cinzas dos nossos erros até encontrarmos aquelas fagulhas de comportamentos que nos fizeram cometer o erro. E alguns continuam a remexer nas cinzas até encontrar aquelas pérolas comportamentais que teriam possibilitado evitar o erro. Entre aqueles que chegam a descobrir o que eu deveria ter feito, contudo, essa descoberta com frequência conduz a um instante de remorso e autorrecriminação e a uma promessa de sair-se melhor da próxima vez. Então tudo é esquecido até a próxima ocasião em que se repete o erro. Ao repeti-lo, contudo, não há muita necessidade de repassar os dois procedimentos operacionais para compreender, e a pessoa fica livre para pular direto para o remorso e a autorrecriminação. Por sua vez, o procedimento operacional final de Débora garante seu total compromisso de corresponder à intenção de mudar seu comportamento. Sua equivalência de critério de que estupidez significa repetir erros transforma a possibilidade de repeti-los num exemplo de sua estupidez. Esse julgamento agrediria ao cerne de sua autoestima, e é por isso muito mobilizador. Não basta ter apenas um teste futuro que lhe permita reconhecer as terríveis consequências da não utilização do comportamento alternativo. Para manifestar o mesmo grau de compromisso com a não repetição do erro de Débora, é preciso que o teste futuro das consequências de não ir até o fim seja avaliado em relação aos critérios ligados à sua autoimagem, critérios que, se violados, violariam também a sua imagem de si. Débora foi uma das pessoas das quais extraímos os padrões para o talento de não repetir erros. Transformamos esses padrões em uma série de sequências de instruções que qualquer pessoa pode usar para adquirir essa valiosa aptidão. O procedimento Imprint para transformar erros em lições foi apresentado em uma diversidade de grupos. Ele faz um grande sucesso com os pais. Eles o aprendem e o utilizam com os filhos para evitar a limitação ao velho discurso: eu já falei uma vez, não vou falar de novo. As crianças vão cometer erros. É parte integrante do crescimento. Mas agora há uma maneira explícita de ensiná-las a usar os erros como estímulo para aprender e mudar. E parece-nos que é muito melhor ensinar o filho a não repetir erros do que ter que ouvir-se dizer: eu já falei uma vez, não vou falar de novo. A noção do momento certo. Ben é um bem-sucedido agente literário. Uma das coisas em que ele é particularmente bom é uma habilidade pouco apreciada, além de pouco e mal usada: a noção do momento certo.
Como representante de escritores em um mercado literário competitivo e saturado, ele às vezes tem que desempenhar a difícil tarefa de dizer a um cliente que o seu manuscrito foi rejeitado, não tem chances de vender ou precisa ser reduzido à metade, além de outras mudanças menores. Mas, enquanto alguns portadores de más notícias se preocupam com a própria culpa ou desconforto, Benny se importa mais com os sentimentos da pessoa que recebe a notícia. Não é que ele fique particularmente apreensivo com os sentimentos do outro, pois ele vai ao ponto sem hesitar. Ao contrário, ele se preocupa em atingir exatamente seu alvo. Por isso, antes de falar, ele observa se seu cliente está no estado de espírito mais favorável para receber a notícia. Benny não controla apenas a ocasião de dar más notícias, mas também a de dar boas notícias. Por exemplo, ele ia almoçar com um editor, e queria vender-lhe um excelente manuscrito que havia acabado de receber de um cliente. No almoço, Benny reparou que o editor parecia estar irritado e aborrecido. Por isso, guardou um manuscrito na maleta. Logo descobriu que 2 dos maiores projetos do editor haviam sido recentemente destroçados pela crítica. Os golpes haviam sido mortais, e os livros estavam encalhados nas prateleiras das livrarias. O editor falava sobre reagrupar e colocar alguns de seus autores confiáveis novamente na lista dos best-sellers o mais rapidamente possível. Benny percebia que o editor não estava com o espírito adequado para receber uma oferta de um escritor desconhecido, mas, por outro lado, achava que o livro guardado na maleta era exatamente o que o homem precisava. Vasculhou suas lembranças à procura do que sabia sobre o editor, com o que ele se importava, a que reagia, buscando um modo de criar uma janela de receptividade nele. Lembrou-se de que o editor sempre o impressionara como uma pessoa que se deixava envolver facilmente pelo drama dos fracassos e dos sucessos do momento, esquecendo-se totalmente do infinito ciclo de vaias e aplausos que se repetem. Benny se solidarizou com ele, garantindo-lhe que sabia que ele só se dedicava a livros que considerava importantes. Concordaram que havia uma razão para se sentir magoado, desapontado e desanimado. Benny gentilmente ajudou o editor a recordar que o que vendera bem e o que fracassara no passado era em geral imprevisível, e que havia muitas variáveis que estavam além do controle do editor. O editor se relaxou um pouco. Benny trouxe à baila algumas das ocasiões anteriores em que o editor achará que a sua empresa iria à falência. O editor sorriu a essas lembranças. Benny apontou os muitos sucessos do editor, não deixando de mencionar os autores desconhecidos que ele havia apoiado e que, devido àquele inabalável apoio nos inevitáveis altos e baixos, haviam obtido reconhecimento e sucesso. O editor não pôde evitar sentir um pouco de orgulho. Benny lhe asseverou confidencialmente que iria perseverar no futuro com projetos e autores com que se importava, e que o compromisso do editor com aquilo que sabia ter valor seria novamente uma fonte de satisfação. Benny continuou nesse caminho até que ele e o editor estivessem especulando sobre o futuro. Julgando que finalmente o editor estava receptivo, Benny pegou o manuscrito, e eles o discutiram. A mesma habilidade que Benny demonstra ter com o tempo em suas conversas de negócios fica evidente em suas interações com amigos e familiares. Um dia, ele recebeu um telefonema encantador de sua ex-mulher. Ele pretendia contar à atual esposa sobre o telefonema, mas, quando chegou em casa, encontrou-a deprimida e desconsolada. Sua ex-mulher não era de modo algum uma das pessoas de quem sua esposa mais gostava, e ele achou que a menção do telefonema só acrescentaria uma ponta de ameaça e indignação ao estado de espírito infeliz da esposa. Embora Benny tenha conseguido alegrá-la durante a noite, o gelo ainda estava fino e impróprio para patinar. Então, ele não disse nada sobre o telefonema. A esposa de Benny acordou no dia seguinte com um sorriso para Benny, o que era mais importante para ele, com um sorriso para si mesma. Ele viu que o mau humor da noite anterior havia desaparecido e que ela já estava se sentindo bem consigo mesma. Ele contou-lhe sobre o telefonema, e ela ouviu, sem problemas.
É fácil encontrar exemplos de pessoas que não parecem notar os estados emocionais dos outros e que, usando as pesadas botas da ignorância, saem pisando, mesmo sem querer, nos calos emocionais dos que as cercam. Quer elas percebam o estado emocional de suas vítimas ou o ignorem, quer elas simplesmente não percebam nada, o resultado é o mesmo. O adolescente animado está saindo com a primeira namorada quando o pai o chama para repreendi-lo pelo péssimo serviço que fizera no gramado e para dizer-lhe que terá que repará-lo na manhã seguinte. Vocês esperam visitas para o jantar e estão acabando os preparativos, correndo e se esbarrando na cozinha, quando o vizinho entra e se senta para bater um papo. Um amigo que recentemente usou muito sua amizade pede-lhe para pôr de lado seus planos para o fim de semana e ajudá-lo a se mudar. Depois que você o ajudou a alugar, carregar e descarregar o caminhão, seu humor e os seus modos estão compreensivelmente ásperos. Entretanto, ignorando todos os seus sinais, ele agora lhe pede para ajudá-lo a consertar o carro no próximo fim de semana. A habilidade de Benny vai além de ajudá-lo a observar os estados emocionais dos outros. Se a outra pessoa não estiver no estado apropriado para ouvir o que Benny tem a lhe dizer, ele faz o que pode para ajudá-la a passar para um estado mais adequado. Esse passo comportamental está ausente do repertório de muitas pessoas, que são, contudo, capazes de reconhecer quando os estados de espírito de suas companhias são favoráveis ou não. Sem esse passo, há duas opções: lançar a notícia nas águas correntes e torcer para que sejam bem recebidas, ou segurá-las e esperar que o clima emocional se torne adequado. Em vez disso, Benny usa uma abordagem que é ao mesmo tempo respeitosa e estratégica e que, portanto, vale a pena modelar. O primeiro passo de Benny, avaliar a receptividade do outro. O primeiro procedimento operacional de Benny para a noção do momento certo se inicia quando ele começa a interagir com alguém a quem ele precisa comunicar algo importante. Benny imediatamente começa a ter provas presentes da receptividade da outra pessoa. Para Benny, o critério receptivo significa estar no estado emocional que capacite a pessoa a reagir apropriadamente. Benny faz avaliações com base na mensagem particular que ele quer transmitir, em suas recordações dos estados de espírito e das reações da pessoa, uma referência passada que para ele é informacional, em suas observações presentes da outra pessoa, uma referência pessoal presente, e numa referência futura informacional da reação da outra pessoa, se a comunicação for feita no momento certo. Motivando as avaliações de Benny está um poderoso conjunto de relações de causa e efeito, incluindo aguardar o momento certo para que os outros ouçam e reajam bem. Não saber o momento certo pode levar ao desperdício de uma comunicação e arriscar o relacionamento, e controlar o tempo conduz ao sucesso. Noção do momento certo. Avaliar. PR1. Mensagem a transmitir. PA1. Estado de espírito, reações, etc. Da pessoa. PRC. Estado emocional. PR. Da pessoa. Marca registrada. Receptividade igual ser capaz de F1. Reação. Reagir adequadamente e apropriada. Noção do momento. Os outros ouvem e reagem bem. PR. Falta de noção do momento. Má comunicação. Relação em risco. F. Noção de tempo. Sucesso. F. Estado emocional do outro. Todas as relações de causa e efeito com as quais Benny concorda conferem uma importância fundamental ao fato de que ele busca e reaja à receptividade dos outros. Igualmente importante é o seu uso de um teste presente, o que lhe possibilita reagir ao estado atual da outra pessoa. As pessoas que avaliam a receptividade do outro usando provas passadas, ele sempre se interessou por isso ou futuras, tenho certeza de que ela ficará interessada nisso correm o risco de ficarem lamentavelmente fora de sintonia com a outra pessoa. As transferências passadas e presentes de Benny estão de acordo com essa prova presente de receptividade, fornecendo-lhe informações sobre a pessoa com a qual está interagindo, em vez de voltá-lo para o seu próprio estado emocional. Desse modo, nem o entusiasmo que sente ao transmitir notícias agradáveis, nem a relutância ao dar notícias ruins influencia suas avaliações quanto à melhor ocasião para falar.
Novamente, Benny transmite notícias, agradáveis ou desagradáveis, somente quando o receptor se encontra no estado de espírito adequado para reagir do melhor modo possível. O segundo passo de Benny: gerar modos de criar receptividade. Quando Benny percebe que a atual qualidade da terra é rochosa, em vez de continuar a arar de qualquer modo ou de esperar que as pedras se dissolvam, ele faz tudo para suavizar o caminho. Ele chama a isso criar uma janela de receptividade, o que envolve fazer seus testes futuros relativos ao que pode fazer e dizer para tornar a outra pessoa mais receptiva. Qualquer coisa que ele possa fazer para suavizar o caminho o fará mais eficiente. Ao elaborar esse plano, ele se baseia em suas experiências passadas com aquela pessoa, em suas experiências passadas com esse tipo de comunicação e na natureza atual de sua interação com a pessoa. Ele também mantém em mente a mensagem que precisa transmitir. Esse procedimento operacional é alimentado pela crença de que criar uma janela de receptividade lhe permitirá transmitir a mensagem de modo bem-sucedido e preservar o relacionamento. Noção do momento certo. Planejar. PR1. Mensagem a transmitir. PAP. Experiência P com a pessoa. FPA1. Experiências. Eficiente e se tornará com esse tipo de outra pessoa mais receptiva. Comunicação. PRP, interação com a outra pessoa, criar janela de receptividade, comunicação bem-sucedida, preservação do relacionamento. FF, maneiras de criar receptividade. É importante que Benny utilize um teste futuro em sua tentativa de criar uma janela de receptividade. Um teste presente provavelmente o levaria a simplesmente tentar várias abordagens até topar com uma que fosse eficaz. Se, em vez disso, ele usasse um teste passado, provavelmente tentaria sucessivamente as mesmas coisas que tivesse feito antes em situações semelhantes. O teste futuro de Benny permite elaborar um plano mais rico, capaz de levar em conta experiências passadas e circunstâncias presentes, bem como possibilidades ainda não experimentadas, e as possíveis influências dessas três fontes de informação. Também é importante que Benny utilize o critério de ser eficiente. Isso o direciona para a meta, em vez de orientá-lo apenas para suscitar um conjunto padrão de reações emocionais, como curioso, feliz ou relaxado, que são estados emocionais, que podem ou não ser apropriados para as notícias particulares que Benny precisa transmitir. Novamente, a intenção de Benny é que a outra pessoa esteja adequadamente receptiva, o que significará estados emocionais diferentes, dependendo da pessoa e das notícias. O terceiro passo de Benny: controlar a interação enquanto implementa o plano após encontrar um modo de ajudar a outra pessoa a ficar mais adequadamente receptiva. Benny coloca seu plano em prática. Isso não é algo que ele faça para a outra pessoa. É algo que ele faz com a outra pessoa. Isto é, enquanto coloca o plano em prática e muda o modo de interagir com aquela pessoa, ele presta muita atenção para ver se sua estratégia está melhorando as coisas, piorando-as ou não exercendo nenhum efeito. Ele quer saber se a direção para a qual ele está dirigindo a interação é congruente com as inclinações da outra pessoa. Para fazer isso, Benny faz testes presentes contínuos a respeito da receptividade da outra pessoa, como no procedimento operacional. As relações de causa e efeito subscritas por Benny também são as mesmas do primeiro procedimento operacional. De fato, a diferença básica entre esse procedimento operacional e o primeiro é que agora ele tem um plano ao qual se refere enquanto interage. A preocupação de Benny na interação em andamento é a mesma da primeira vez em que se sentaram juntos. Ter certeza de que a pessoa está adequadamente receptiva à mensagem que ele tem a transmitir. A diferença é que agora Benny também tem um plano segundo o qual pode checar seu progresso ao influenciar o estado emocional da outra pessoa. Se em qualquer momento tornar-se evidente que seu plano não está dando certo, ele reorienta seu procedimento operacional para planejar. Em seguida, usa as reações da outra pessoa como informações adicionais para modificar seu plano ou desenvolver um novo curso de ação. Ninguém gosta que lhe pisem os calos.
e todo mundo detesta o gosto de sola de sapato que acompanha a comida enfiada à força na boca. Mas não basta apenas reconhecer essas verdades. O fato de Benny ser consistentemente capaz de evitar ambos resultados se dá em função do modo que ele organiza seus processos internos relativos a importar-se e observar os estados emocionais dos outros, e a fazer o possível para provocar uma alteração útil nesses estados. Quando entrevistamos Benny para suscitar seus procedimentos operacionais para uma boa noção do tempo, descobrimos, como acontece com frequência, que ele tinha outras habilidades que aumentavam sua destreza em escolher o melhor momento para fazer um comunicado. Por exemplo, Benny tem a capacidade de discernir, com um alto grau de exatidão, as emoções que os outros estão sentindo. Ele também é habilidoso em fazer uma pessoa passar de uma emoção a outra. Se você adotasse o programa de Benny para ter uma boa noção do tempo, mas descobrisse que também precisava dessas outras coisas para ser eficiente, também quereria modelar os procedimentos operacionais para essas novas capacidades. Noção do momento certo. Implementar o plano PA1, estados de espírito, reações da pessoa, etc. PR. Estado emocional da pessoa. F1, reação adequada. Noção do momento. Os outros ouvem e reagem bem. PR falta de noção do momento. Má comunicação. Arriscar o relacionamento. F noção de tempo. Sucesso. F progresso rumo à criação de janela de receptividade. Aprender a vida inteira. Para muitas pessoas, aprender é aquilo que se teve que fazer para sair da escola e conseguir um emprego. Esse emprego possivelmente requeria um pouquinho mais de aprendizagem, de capacidades e de informações, talvez. Uma vez passada essa fase, podia-se descansar em um abrigo confortável. Entretanto, parece que o aforismo ignorância é felicidade tem seus dias contados. A cada dia torna-se mais óbvio que o ritmo progressivamente mais rápido da evolução técnica e informacional em breve fará de um aprendizado para a vida toda uma necessidade para qualquer pessoa que queira manter-se atualizada, profissional e culturalmente. Essa talvez seja uma má notícia para aquelas pessoas que estremecem só de pensar em livros que não os de ficção, salas de aula, seminários, bibliotecas e estudos, mas Sarah não ficará perturbada. Sarah é uma estudante para a vida toda. Ela está sempre adquirindo novas informações e conhecimentos que pode usar para melhorar a si mesma ou ao mundo. A gama de seus interesses vai das formas de psicoterapia ao preparo de refeições saudáveis, passando pela comercialização de fitas cassete. Há poucas coisas por que ela não se interesse, mas a quantidade é tamanha que a obriga a escolher algumas. Por exemplo, há alguns anos Sarah começou um pequeno negócio de consultoria para o qual ela tem seus próprios livros, após aprender classificação de livros, é claro. À medida que o negócio crescia e que entrávamos na era do computador, ela decidiu estudar informática e comprar um computador para manter suas contas, escrever a correspondência e estar relativamente familiarizada com a era da informação. O computador que ela comprou permaneceu intocado por algum tempo, não porque Sarah houvesse perdido o interesse por ele, mas porque as outras coisas que ela estava estudando tinha preferência. Naquela época, Sarah estudava nutrição, vinho e o mercado de armazenamento. Sarah descreve ter diante de si uma pirâmide de possibilidades de aprendizado que se perde de vista. Os assuntos que estão bem à sua frente são os mais claros e motivadores. Ela os persegue, enquanto o batalhão das outras perspectivas atraentes está no momento menos bem definido e espera nos bastidores. O computador, também, aguardava nos bastidores até que um telefonema do contador de Sarah, informando-a dos registros que em breve seriam necessários, trouxe o computador ao centro do palco. Redefinindo sua pirâmide de possibilidades de aprendizado, ela começou escolhendo seu caminho através de manuais e livros, familiarizando-se com os usos e o funcionamento do computador, uma tarefa que para ela era excitante e divertida. Embora seja inegável que o mundo propicie um feixe interminável de coisas para se estudar, muitas pessoas simplesmente não as notam.
Por exemplo, se o médico diz a uma dessas pessoas que ela não está se alimentando bem, ela simplesmente pergunta ao médico o que deve ou não comer. Nem lhe ocorre estudar nutrição. Esses indivíduos reúnem informações sobre o que comer, mas não têm qualquer entendimento de por que não estão saudáveis e qual a diferença sistêmica que as suas escolhas alimentícias fazem em seu organismo. Do mesmo modo, um grande número de pessoas passa a vida inteira reclamando, elogiando e se deixando mistificar pelas ações do governo e pela economia sem que jamais lhes ocorra aprender o funcionamento desse governo e dessa economia. Também é comum que algumas pessoas reconheçam que há algumas coisas sobre as quais vale a pena aprender, mas que não consigam definir prioridades para essas possibilidades. Assim, aprender a escrever boas cartas comerciais, o que é necessário para Jó em seu trabalho, lhe é tão motivador quanto a possibilidade de aprender o melhor acabamento de uma pintura de carro, estudar história da filosofia e descobrir por que as estrelas têm cores diferentes. Estas três últimas áreas de exploração são certamente interessantes, mas provavelmente não são no momento tão importantes para Jó quanto aprender a escrever cartas comerciais. A pessoa incapaz de definir prioridades adequadas pode acabar desperdiçando seu tempo e energia. Finalmente, mesmo no caso daquelas pessoas capazes de definir prioridades, muitas delas acham que aprender é uma tarefa árdua demais. Com frequência, o resultado é a evitação da tarefa, ou um lento sofrimento ao longo das etapas necessárias. Em geral, argumenta-se que o computador não é o xodó de todo mundo e que a excitação e a diversão de Sarah ao estudá-lo simplesmente indica que por acaso o computador a atrai. O fato, entretanto, é que uma vez que Sarah comece a estudar qualquer coisa ela fica animada e se diverte. Como Sarah pode ter uma pirâmide sempre em expansão de possíveis aprendizados, buscá-los de acordo com suas prioridades e achar essa busca excitante e divertida. O primeiro passo de Sarah, selecionar possibilidades de aprendizado. A relação de causa e efeito que inicia o procedimento operacional de Sarah para selecionar o que vale a pena aprender é a sua crença de que aprender é o único modo de conseguir o que quer. É essa relação de causa e efeito que a impele a procurar algo para aprender. Quando se toma consciente de uma possibilidade, Sarah avalia o grau em que o aprendizado daquela coisa em particular vai lhe permitir tornar-se mais capaz, o quanto será interessante ou divertido. Em outras palavras, ela avalia as possibilidades, fazendo um teste futuro com os critérios de capaz, interessante e divertido. Qualquer possibilidade que atenda a um desses critérios é acrescentada à sua pirâmide de coisas a serem aprendidas. Ao fazer as avaliações, ela mantém a referência das coisas que quer e precisa, e presta uma atenção particular a possibilidades de aprendizado que estejam disponíveis através das pessoas próximas a ela. Aprender a vida inteira. Selecionar. Desejos e dores. Marcar registrada. Marcar registrada capaz igual tornar-se mais capaz o que os outros. De atender desejos e a ensinar. Cidades. Interessante, algo para descobrir ou resolver divertido igual progredir. Aprender, único modo de conseguir o que quero. Aprender, capaz. O que vale a pena aprender. Os três critérios de Sarah estão relacionados pela ordem de prioridade, com capaz sendo de longe o mais importante. Essas possibilidades de aprendizado que a tornarão mais capaz nas áreas que ela valoriza estarão colocadas muito mais perto do alto da pirâmide do que aquelas possibilidades meramente interessantes, embora, sem dúvida, os três critérios sejam compatíveis e realcem os demais. Por exemplo, para Sarah, estudar computadores é importante para sua capacidade futura, enquanto conhecer o funcionamento de um telefone é apenas interessante. Conhecer vinhos também é importante para sua capacidade futura, pois ela o considera um elemento necessário para sua capacidade de entreter os outros adequadamente, além de ser interessante e divertido. Também é importante que seus testes se refiram ao futuro, em vez de ao presente ou ao passado.
Usar um teste presente para escolher entre inúmeras opções o que aprender limitaria drasticamente suas alternativas, pois ela tenderia a descartar as possibilidades que não fossem importantes no presente. Quando um médico lhe disse que talvez tivesse uma predisposição para a osteoporose na velhice, ela imediatamente começou a estudar nutrição, pois a osteoporose diminuiria suas capacidades. Se, em vez disso, ela tivesse usado um teste presente, provavelmente não teria se sentido motivada a estudar nutrição, pois sua capacidade atual não estava em perigo. Muitas pessoas usam testes passados quando consideram o que aprender, uma avaliação que invariavelmente as leva a aprender coisas sobre as quais já têm um certo conhecimento. O segundo passo de Sarah, definir prioridades entre as possibilidades. O segundo procedimento operacional resulta na definição de prioridades entre as possibilidades de aprendizado. Esse passo não necessariamente se segue imediatamente ao procedimento operacional anterior, mas se toma relevante sempre que ela precise decidir a usar seu tempo e energia para aprender. Novamente, ela faz testes futuros com respeito a uma hierarquia de critérios, mas, neste caso, os critérios têm a ver com bem-estar. No topo da lista de Sarah está o bem-estar do filho, em seguida vem sua capacidade mental pessoal, seu compromisso com os outros, depois sua saúde física, etc. Sarah baseia essa avaliação naquilo que há para aprender, a pirâmide de opções, na necessidade atual dos outros e em referências futuras construídas daquilo que precisa ser feito no futuro relativamente próximo. As prioridades com que Sarah define seus critérios a ajudam a separar de modo rápido e consistente essas possibilidades de aprendizado que estão a ponto de se tornarem importantes em termos do seu próprio bem-estar e dos outros, futuro próximo, daquelas possibilidades de aprendizado que são relativamente sem importância. A hierarquia permite que os aprendizados mais importantes para o bem-estar pessoal, da família e da relação emerjam claramente. As pessoas cujos critérios não estão organizados em uma hierarquia nitidamente definida ficam com frequência indecisas quanto ao que fazer, o que resulta na falta de ação, ou passam rapidamente de um objetivo a outro sem levar em conta sua relevância. Obviamente, os critérios variam de pessoa para pessoa. O que é mais importante para Sarah pode ser totalmente irrelevante para outra pessoa. Entretanto, ter uma hierarquia claramente definida de critérios será benéfico para qualquer pessoa. Aprende a vida inteira. Selecionar. PR. Possibilidades. P. De aprendizado. FPR. Necessidades. Bem-estar do filho igual a aquecer dos outros. Capacidade pessoal. N. Mental igual a QCC, coisas a serem feitas. Compromissos com os outros igual a QC. Própria saúde física igual a QC. Não aprender o que precisa ser aprendido. Não se sair bem na vida. PR. F. O que começar realmente a aprender. O sobrescrito da referenda futura de Sarah, e P. É uma representação do fato de que, enquanto da encara os vários compromissos em seu futuro, aqueles que não estão pressionando são informacionais, são vistos à distância, carecem de detalhes e não são motivadores. À medida que o prazo para o cumprimento de um compromisso se aproxima, entretanto, torna-se mais mobilizador, até que se transforma numa referenda pessoal que necessita de ação. As diferenças qualitativas no modo pelo qual Sarah percebe os compromissos iminentes e remotos em seu futuro lhe possibilita sentir-se movida por essas possibilidades de aprendizado que estão pressionando, ao mesmo tempo em que não se sente sobrecarregada dos diversos compromissos que ainda não são prementes. Embora semelhante em conteúdo à relação de causa e efeito do primeiro procedimento operacional, a relação de causa e efeito desse procedimento operacional é muito diferente na orientação que gera para Sarah. No primeiro procedimento operacional, aprender é o único modo de conseguir o que quero, a relação de causa e efeito é expressa em termos positivos. Isto é, da orienta para o aprendizado daquilo que precisa aprender. No segundo procedimento operacional, não aprender o que precisa ser aprendido me impedirá de obter sucesso na vida, a relação de causa e efeito a orienta para longe das terríveis consequências de não aprender.
Assim, a relação de causa e efeito que Dao utiliza para descobrir coisas que vale a pena aprender é, acertadamente, indutiva, ao passo que a forma que a relação de causa e efeito assume durante a definição de prioridades é exclusiva, o que é apropriado quando Dao se defronta com a divisão do seu tempo e energia limitados entre várias possibilidades de aprendizado. O terceiro passo de Sarah, aprender para compreender um terceiro aspecto impressionante da capacidade de Sarah como uma aprendiz da vida toda é o fato de que, uma vez que ela esteja engajada no processo de aprender algo, não importa o quão banal um assunto possa parecer para os outros, ela sente animação e alegria. A avaliação contínua que realiza enquanto aprende se refere a se compreende ou não algo agora, o que para ela significa descobrir algo novo. A base referencial para essa avaliação contínua inclui todas as suas experiências passadas e presentes informacionais e pessoais que ela pode usar como apoio para aprender, bem como uma referência futura de já ter alcançado os benefícios provenientes de aprender aquele tópico em particular. Aprender a vida inteira. Aprender. K. 1. Experiências relevantes. PR. Experiências relevantes. P. Beneficiar-se. Causa e efeito. Seu progresso. Sarah sabe que está entendendo algo quando descobre algo novo. Para ela, enfrentar o desafio de um novo quebra-cabeça é excitante e divertido. Assim, cada vez que se engaja em juntar novas informações, Sarah compreende que está aumentando seu entendimento, e ao mesmo tempo se divertindo e sentindo-se excitada. Ela fica encantada a maior parte do tempo, e quase sempre está aprendendo. Ela aprende pela alegria de aprender. Mas ela não se perde nessa alegria. Enquanto aprende, ela lança mão de todas as suas experiências para ajudá-la a descobrir o que é novo e o que não é, e mantém-se direcionada com aquela referência futura da meta diante de si. O critério mais eficaz para aprender é exatamente aquele empregado por Sarah: compreender. Mas para a maioria das pessoas isso não passa de bobagem. Um critério muito mais comum do que compreender se refere a alcançar a meta em si mesma, como conclusão, sucesso, correção, etc. Sarah ofereceu um exemplo revelador da diferença entre usar um critério de conclusão e usar um critério de compreensão enquanto se mantém a meta como referência. Ela mandou instalar novas linhas de telefones comerciais em sua casa, mas os telefones não funcionavam. Seguindo os fios, descobriu um terrível emaranhado que de algum modo amarrava os telefones, secretária eletrônica e computador. Sentindo-se desconsolada com a rede de fios, decidiu que queria aprender como tudo aquilo funcionava. Passou algum tempo seguindo vários fios, reconectando-os e testando o resultado. Finalmente achou uma combinação que deu certo. Ela conseguira, mas ainda não estava satisfeita. Eu consegui, mas me chateava porque não tinha entendido como acertara. Por isso, quando o técnico chegou, eu fiz-me explicar como os telefones funcionam. É realmente incrível. Ao transferir para outras pessoas a aptidão de Sarah de aprender para a vida inteira, descobrimos um padrão comum. Sarah tem uma relação de causa e efeito que diz que aprender leva a ser capaz, enquanto aqueles que precisam da sua aptidão costumam ter uma equivalência de critério com a forma geral. Não saber significa que sou incapaz. Instalando a relação de causa e efeito de Sarah, pudemos quebrar essa equivalência de critério, libertando a pessoa para obter conhecimentos que de outro modo nunca teria buscado. Essa relação de causa e efeito quebrou os laços de uma equivalência de critério que fazia de ser capaz uma questão de se já se sabia como fazer algo, em vez de se a pessoa podia ou não aprender a fazê-lo. Não queremos que esses exemplos deem a impressão de que todas as metas envolvem 3 ou 4 procedimentos operacionais. Algumas metas envolvem apenas uma atividade e um procedimento operacional, enquanto outras envolvem uma dúzia ou mais. Os exemplos usados aqui foram selecionados para apresentar-lhe alguns conjuntos e sequências objetivos de procedimentos operacionais, em vez de precipitá-lo em exemplos complexos e intrincados.
Felizmente, a maioria das capacidades que modelamos foram de fato muito objetivas, não envolvendo mais do que 5 ou 6 procedimentos operacionais. Como dissemos no começo deste capítulo, a excelência pode ser encontrada em pessoas com quem você interage diariamente. Sarah, Benny, Débora e A.L. provavelmente são pessoas de quem seus amigos e conhecidos não pensam serem seres humanos excepcionais. De fato, eles provavelmente se descreveriam como pessoas comuns que lutam com os desafios comuns da vida cotidiana. Concordamos que são, como a maioria de nós, pessoas comuns. Mas também reconhecemos que, como cada um de nós, eles têm alguns talentos extraordinários. Felizmente, não é necessário reverenciar ou mesmo gostar da pessoa de quem você quer adquirir um talento particular. Basta reconhecer sua competência especial. Ao contrário das relações de modelo prévias que exigiram meses ou anos de contato, as informações de que você precisa sobre os procedimentos operacionais podem ser obtidas em horas. Procurar as habilidades extraordinárias que existem nas pessoas comuns pode não levá-lo a reverenciá-las, mas o ajudará a desenvolver uma maior admiração pelos homens, bem como os meios para uma realização pessoal e profissional. O fato de que algumas pessoas tenham a capacidade de reconhecer e apreciar talentos que de outro modo estariam desprezados é em si mesmo uma manifestação de uma aptidão valiosa. É uma aptidão que lhe permitirá tirar vantagem das capacidades extraordinárias que esperam para ser descobertas. É uma aptidão que o método Imprint pode ajudá-lo a desenvolver e aplicar,